Teoria geral da norma penal. Introdução. O direito penal é o ramo do direito que repercute na esfera de liberdade do indivíduo. É, por excelência, o ramo do direito que prevê a tipificação de delitos, condutas proibidas, seguidas da aplicação da respectiva pena. Porém, antes de adentrarmos especificamente nos crimes em espécie, é imprescindível repassarmos uma série de peculiaridades, conceitos e princípios que funcionam como verdadeiras matrizes, pela qual toda a disciplina irá se desdobrar. Seja como for, o direito penal tem como essência a proteção dos bens jurídicos mais importantes e necessários para a sobrevivência em sociedade. Além disso, é mister dividir o direito penal em duas partes. A parte geral, do art. 1º ao 120. A parte especial, do art. 121 ao 361. 1. Conceitos importantes. A parte conceitual nunca teve grande relevância para as provas de concurso. Entretanto, recentemente, o CESP trouxe algumas questões envolvendo este aspecto, o que torna relevante a apresentação destas classificações. 1,1 Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. O direito penal objetivo consiste no conjunto de normas em vigor, o qual deve respeitar, naturalmente, o princípio da legalidade. Estampado no art. 1º do Código Penal e art. 5º, XXX e X, da CF. Por sua vez, o direito penal subjetivo traduz-se no chamado jus puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado, representando a capacidade que o Estado tem de produzir e fazer cumprir suas normas. 1,2 Direito penal substantivo e direito penal adjetivo. O direito penal substantivo corresponde ao direito material, que cria as figuras criminosas e contravencionais, enquanto que o direito penal adjetivo é o direito processual, que trata das normas destinadas a instrumentalizar a atuação do Estado diante da ocorrência de um crime. 1,3 Direito internacional penal e direito penal internacional. Conforme o estudo avançar, vamos perceber que o direito penal, como regra, é aplicado aos fatos ocorridos em território nacional. Porém, há a possibilidade de que norma estrangeira aplique-se a fato ocorrido dentro dos nossos limites territoriais. Quando a lei estrangeira regulamenta um fato ocorrido no Brasil, temos o fenômeno da intraterritorialidade, ou direito internacional penal. Noutro giro, existe também a possibilidade de a lei penal brasileira regulamentar fatos que ocorram no estrangeiro, ao que se denomina extraterritorialidade ou direito penal internacional. 1,4 Direito penal de emergência e direito penal simbólico. O direito penal de emergência consiste em situações em que uma lei é editada com a finalidade de atender aos reclames da sociedade ou pressões políticas. Pode também ser lembrado como um direito editado às pressas. Já o direito penal simbólico pode ser tratado como um aleatório jurídico, na medida em que podemos ter a norma, porém sem efetividade jurídica, carecendo de regulamentação ou subsídios para sua implantação e aplicação. 2. Características da lei penal. A. Exclusividade. Somente a lei pode prever figuras criminosas e prever as respectivas sanções. B. Imperatividade. É imposta a todos, independente da vontade do sujeito. C. Generalidade. Todos devem respeitar a lei. D. Impessoalidade. Destina-se a regulamentar fatos, não é direcionada à pessoa. 3. Classificação da lei penal. A. Lei penal incriminadora. Define infrações e as respectivas sanções. OBS. A lei penal incriminadora se subdivide em preceito primário, descrição da conduta, e preceito secundário, previsão de pena. B. Lei penal não incriminadora. Lei penal em sentido amplo. Não prevê a conduta criminosa. Se desmembram em permissiva justificante. Tornam lícitas determinadas condutas. Ex. Art. 25. CP. Permissiva exculpante. Elimina a culpabilidade. Ex. Embriaguez acidental completa. Art. 28. Primeiro. CP. Explicativa ou interpretativa. Norma conceitual. Ex. Art. 327. CP. Complementar. Aquela que delimita a aplicação da lei penal incriminadora. Lei penal de extensão ou integrativa. Aquela utilizada para viabilizar a tipicidade de alguns fatos. Ex. Art. 14. CP. Tentativa. Atenção. Em muitos dispositivos da lei penal, temos menções que remetem à década de 40, quando o código foi editado. Dessa forma, a interpretação das normas penais deve ser modernas e contemporâneas à época em que são realizadas. Com relação às formas de interpretação, é preciso recordar alguns conceitos que podem induzir o candidato a erro, são os seguintes termos. A. Interpretação extensiva. Situações em que a lei disse menos do que deveria. Em razão disso, o intérprete amplia o significado da norma. Ex. Art. 186. CP. B. Interpretação restritiva. A lei disse mais do que deveria. Assim, o aplicador do direito deve enxugar o alcance da norma. C. Interpretação analógica. Para esta modalidade, que destoa um pouco do conceito de interpretação, estamos diante de situações em que, em homenagem ao princípio da legalidade, o legislador traz algumas situações que de fato pretendeu regular, mas, na sequência, permite que aquilo que seja semelhante também seja abrangido pelo dispositivo ex. Quando o código utiliza a expressão, ou outro meio, ou por qualquer outro meio, como acontece no art. 121, segundo, e, do CP. Também não se pode confundir métodos de interpretação com a analogia. Esta não é forma de interpretação, e sim, de integração. Princípio da legalidade 3 ALFACUN. Princípio da legalidade asseguradamente, trata-se da norma motriz, que permite o desenvolvimento de todo o direito penal, possibilitando a real identificação do plano sobre o qual o direito penal se desenvolve. Art. 1º, CPC, CAT, 5º, XXX e X, CF. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Deste princípio matriz e balizador do direito penal, extraímos algumas regras. A. Primeira regra. Proíbe a retroatividade de uma lei penal incriminadora. Princípio da irretroatividade da lei penal. Entretanto, excepcionalmente permite-se a retroatividade da lei penal que beneficia o agente, art. 5º, XL, CF. A esta movimentação de leis no tempo, damos o nome de extratividade. XL, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. B. Segunda regra. Proíbe o uso da analogia, dos princípios gerais de direito ou costumes para incriminar determinadas condutas. Permite-se, contudo, a aplicação da analogia ambonam partem. É importante conceituar a analogia, pois usualmente seus termos são confundidos por outros institutos. A analogia consiste em uma ferramenta de integração, não é interpretação, e em aplicar uma disposição prevista em lei para determinado caso, a outro caso semelhante, sem, contudo, ter previsão legal. Ex. Aplicação do perdão judicial constante no art. 121, 5º do CP ao homicídio culposo previsto no CTB. Perceba que ambos os dispositivos tutelam a vida. Outro sim, um deles goza de um benefício e o outro não.
A lei penal, para produzir seus efeitos na prática, precisa ser anterior ao fato, escrita, elaborada no seu sentido estrito e certa, determinada. Ademais, deve respeitar o aspecto formal e material na sua elaboração. C. Terceira regra. Consolida a ideia de proibição à criação a tipos penais vagos, abstratos, indeterminados. Importante mencionar que a norma penal em branco não se enquadra neste aspecto. A norma mencionada é aquela que depende de uma complementação normativa para que se possa compreender o âmbito de aplicação do preceito primário da norma. Princípio da intervenção mínima 3 ALFACUN. Princípio da intervenção mínima consagra a ideia de que o direito penal deve intervir minimamente na vida do indivíduo. Isso porque a regulamentação das condutas deve se limitar ao necessário e indispensável para a manutenção da paz social. Este princípio é o responsável não só pela indicação dos bens de maior relevo, mas também se presta a fazer com que ocorra a chamada descriminalização. Naturalmente, se é com base neste princípio que os bens são selecionados para permanecer sob a tutela do direito penal, porque são considerados como os de maior importância. Também será com fundamento nele que o legislador fará retirar do nosso ordenamento jurídico penal certos tipos incriminadores. Portanto, identifica-se que o Estado, a partir do direito penal, deve interferir o menos possível na vida em sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do direito, comprovadamente, não forem capazes de proteger aqueles de maior importância. Tal princípio relaciona-se a duas características do direito penal, a fragmentariedade e a subsidiariedade. A partir da ideia de intervenção mínima, temos dois desdobramentos. A. Princípio da fragmentariedade. Caberá ao direito penal proteger os bens jurídicos mais importantes e punir os ataques mais graves, deixando de lado bens ou lesões de pouca importância. B. Princípio da subsidiariedade. O direito penal é direito de última ratio, isto é, só deve atuar nos casos em que os demais ramos do direito forem insuficientes para resolver o problema. 1. Princípio da culpabilidade. Este princípio não encontra previsão expressa no texto constitucional, sendo um desdobramento lógico oriundo de critérios hermenêuticos, interpretativos. Possui três sentidos fundamentais. A. Culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. B. Culpabilidade como princípio medidor da pena. C. Culpabilidade como ferramenta lato sensu, que traz a ideia de responsabilidade. O primeiro elemento corresponde a identificar se a culpabilidade é preenchida para fins de identificar se o critério trifásico para conceituar o crime encontra-se preenchido. No segundo aspecto, a culpabilidade deve ser analisada sob o crivo de que o crime já existe. Para tanto, no ato da aplicação de uma pena, o magistrado deve se ater ao critério trifásico previsto no art. 59 do CPI ponderar qual é o grau de culpabilidade do agente, entendendo-se como o grau de participação do agente na prática da conduta. Por derradeiro. O estudo da culpabilidade lato sensu consagra a ideia de que o sujeito só pode ser responsabilizado se sua conduta ofensiva for dolosa, quis o fato ou assumiu o risco de produzi-lo, ou culposa, deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, evitando-se, portanto, a chamada imputação objetiva. Embora a responsabilidade penal, em regra, seja subjetiva, no que diz respeito aos crimes ambientais e à responsabilidade civil do Estado, esta será objetiva. Assim, a simples participação material no resultado não configura, por si só, responsabilidade penal. Princípio da humanidade, dignidade da pessoa humana, art. 1º, II, cf. 3 ALFACUN. Princípio da humanidade, dignidade da pessoa humana, art. 1º, II, cf. art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: II, a dignidade da pessoa humana, garantir ao indivíduo um mínimo existencial, permitir ao indivíduo um sentimento de autoestima e de respeitabilidade. Penas proibidas, art. 5º, XLVI, cf. Chouvi, não haverá penas A. de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, X e X, B, de caráter perpétuo, C, de trabalhos forçados, D, de banimento, e, cruéis. Além disso, rotineiramente o Estado demonstra preocupação com este aspecto, como, por exemplo, com a edição da Lei nº 13.769, 2018, que estabelece regras especiais para a progressão de regime da mulher gestante, mãe ou responsável por pessoas ou crianças com deficiência. A edição da referida norma consagra um entendimento firmado pelo STF no bojo do julgamento do HC 143.641, São Paulo, no qual figuravam como pacientes todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no Sistema Penitenciário Nacional, que ostentassem a condição de gestante, puérperas, pouco tempo após o parto, ou mães com crianças de até 12 anos de idade sob sua responsabilidade. 1. Princípio da insignificância ou bagatela. O direito penal deve procurar proteger a comunidade de crimes que tenham gravidade razoável, evitando punir os chamados crimes de bagatela, ninharia. Fundamenta-se no princípio da fragmentariedade, pois compete ao direito penal proteger bens jurídicos mais importantes, e não proteger as condutas irrelevantes no aspecto material. A conduta já nasce insignificante, atípica, excluída a tipicidade material. Exemplo: acionar o aparato penal, porque um cidadão primário, sem antecedentes criminais, subtraiu, episodicamente, objeto em valor inferior a R$ 10 de um grande estabelecimento comercial. Importaria na violação do princípio da insignificância, ou da bagatela própria. Para sua incidência, a jurisprudência do STF e do STJ afirmou o entendimento de que é necessária a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Para balizar a aplicação, vale também recortar que as circunstâncias subjetivas, pessoais, da vítima também devem ser levadas em consideração no que tange ao princípio da insignificância. Assim, ainda que o bem seja de valor econômico irrelevante, não é possível aplicar o princípio da bagatela caso a lesão jurídica, do ponto de vista da vítima, seja considerável. Por exemplo, um cão vira-latas, apesar de não apresentar valor econômico aferível, jamais será considerado insignificante para seu dono. Razão pela qual não é possível aplicar o princípio da insignificância para o agente que furta o animal. Súmulas relacionadas. Súmula 589, STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 599, STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Súmula 606, STJ.
Não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472, 97. A jurisprudência também entende que não se aplica ao seguinte